Gente, hoje... Oi? Então, hoje eu vou tentar falar o 10 e o 11. Tá? Semana passada nós falamos o 8 e o 9. Como o 10 é curtinho, são só 8 versículos. 8? Não, 11. São 11 versículos, eu vou falar dele e do capítulo 11 também. Tá? Então, vamos ver. São assuntos, o 10 é um pouco mais simples, o 11 tem um leque um pouco maior de interpretação. A minha interpretação é até um pouco simples, mas quero passar todas aqui para vocês. Mas vamos lá. O capítulo 9, vocês lembram como é que a gente terminou? Qual que era o cenário que a gente estava enxergando ali no capítulo 9? A gente está no meio das 7 trombetas. Pode falar sem medo, gente. Trombeta. Pode falar sem medo. A gente está no meio das 7 trombetas. E aí, na transição entre a quarta e a quinta, no final do capítulo 8, aparece uma águia. E algumas traduções, se não me engano, na NVT, ela vai estar dizendo terror, 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 mas na mais convencional, na ACF, JFA, não são os 3 ais. Vai passar ai, ai, ai. E cada ai desse indica a uma trombeta que há de se tocar. Então, o primeiro ai é a quinta trombeta, o segundo ai é a sexta trombeta e o último dos 3 ais é a 7ª trombeta, ok? Então, nós falamos da sexta trombeta, da quinta trombeta, da sexta trombeta. Na quinta trombeta, o que acontece? Um bando de gafanhotos, espíritos demoníacos, eles aparecem na história. E eu ouvi essa semana como ele tem cabelo de mulher, dente de leão, não sei o quê, aí tá falando que era personificação homossexual. Meu Deus, eu ouvi essa semana. Teologia forte essa daí, escatologia forte. Mas, gente, meu Deus do céu, não faz sentido nenhum. Enfim, vamos lá. Aparece esse exército de gafanhotos. E no sexto ai, aparece uma cavalaria de 200 milhões de cavalos e cavaleiros com ordem para matar a terça parte da humanidade, que aparece na sexta trombeta, no segundo ai. Ok? Então a gente termina. E aí tem um interlúdio entre a sexta e a 7ª trombeta. Vocês lembram que entre o sexto e o 7º selo também entra uma história que João nos conta antes do sétimo, entre o sexto e o 7º selo. Aqui nas trombetas também. Nós terminamos a sexta trombeta no final do capítulo 9 e agora só no final do capítulo 11 que a gente vai ver o ressoar da 7ª trombeta. Ok? Então vamos lá. 1 ao 11. Eu vou ler direto, tá? Você me acompanha, eu quero ler direto, a gente poder tentar otimizar e fazer uma aula mais dinâmica, tá bom? Então vamos lá. Vou ler na NVT. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu, envolto numa nuvem com um arco-íris sobre a cabeça. Seu rosto brilhava como o sol e seus pés eram como colunas de fogo. Tinha na mão um livrinho aberto. O anjo pôs o pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Deu um forte grito como o rugido de leão. E os 7 trovões responderam. No momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse: guarde em segredo essas coisas que os 7 trovões disseram, e não as escreva. Então, o anjo que eu vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, jurou em nome daquele que vive para todo sempre, que criou os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Não haverá mais demora, disse ele. Verso 7. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o plano que Deus manteve em segredo se cumprirá, conforme ele anunciou a seus servos, os profetas. A voz do céu falou novamente comigo: vá e pegue o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então me aproximei do anjo e lhe pedi o livrinho. Pegue-o e coma-o, disse ele. Ele será amargo em seu estômago, embora tenha um sabor doce como mel em sua boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi. Em minha boca era doce como mel, mas, quando o engoli, tornou-se amargo em meu estômago. Então me foi dito: é necessário que você profetize outra vez
a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Aparece um outro anjo. João faz questão de dizer que não é o mesmo anjo que aparece. E a palavra anjo significa mensageiro. O que tu falou? Não mesmo, mas é o mensageiro, ok? O mensageiro aparece com um livro na mão. Esse não é o livro do capítulo 5, ok? Aquele livro do capítulo 5, só um é digno de abrir o livro e desatar o selo, como dizia aquela música antigona, né? Acho que é do J.A., sei lá. Ele é digno de abrir o livro e desatar o selo, só ele é. Essa música é muito boa, inclusive. Então vamos lá. Ele pôs um pé sobre o mar e o outro pé sobre a... Vocês lembram que ali no capítulo 13, ali em diante, aparece a besta que sobe do... e a outra besta que sobe da... Isso. Aí você vê o anjo vindo do céu e aí você vê as características dele, né? Ele tem a face como de fogo, ele tem os pés como coluna de fogo e sobre ele, aliás, ele está sob o arco-íris, e o arco-íris simboliza o quê? A aliança, exatamente. Ele vem envolto numa nuvem. O anjo vem compartilhando características do próprio Deus. Ele vem com o poder de Deus debaixo da aliança. Ele vem poderoso, com poder e força. Ele pisa sobre o mar e ele pisa sobre a terra. Capítulos à frente, nós vamos ver a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. O falso profeta, o grande falso profeta e o seu falso Cristo, o anticristo. Aí você vê um surgindo do mar, outro emanando da terra, e Deus com um anjo tendo poder sobre os dois. Ele pisa com o pé no mar e pisa com o pé na terra. Um anjo. Eu lembro que no texto lá de Daniel, quando Daniel entra numa batalha espiritual, em oração, e ele persevera 21 dias orando, Satanás se coloca entre Daniel e a resposta. Deus desce para pelejar com Satanás? Não. O que Deus faz? Manda um anjo. E o anjo diz, o Senhor te repreenda. E Satanás vai embora. E é por isso que a gente não precisa ter medo dos ardis do adversário. Sujeitai, pois, a Deus. Resistir ao diabo. Porque o ápice da ação satânica na terra é a manifestação do anticristo. Ele vai surgir de onde um anjo do Senhor tem o pé. E ele só pode surgir depois que o anjo do Senhor tira o pé. Então, aparece a besta do mar, aparece a besta da terra, mas na verdade quem tem o domínio é Deus. A prova disso é que em Apocalipse 13:7, quando o anticristo aparece, a Bíblia diz que foi-lhe dado o poder. Ele não tem poder, foi-lhe dado. Ok? Então vamos lá. Ele tem o livrinho, ele tem a afeição, ele tem características do próprio Deus, e o anjo bradou. E o Senhor respondeu. Quando você vê a voz dos 7 trovões, o 7 é muito simbólico, né? A gente já estudou sobre isso aqui, não precisa ser repetitivo. Mas, eu vou falar para quem está... Se você não assistiu, volta na aula anterior. Para quem está assistindo, quem vai assistir no YouTube. Mas, o trovão, se você vai para o Salmo 29, ali o verso 3, a Bíblia vai dizer que o Senhor tem a voz como som de trovão. Então, quem responde a esse anjo que brada é o próprio Senhor. Quando o anjo brada, é o Senhor quem responde. Ok? Olha só. No momento em que os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu que disse, guarde em segredo essas coisas que os 7 trovões disseram e não as escreva. Ok? No verso 5 e 6, o que o anjo fala para João? Não haverá mais demora. E aí tem até um texto de 2 Pedro, capítulo 3, que Pedro argumenta alguma coisa sobre o tempo de espera do Senhor, mas foi curioso porque hoje apareceu para mim, eu não tenho nem o costume de entrar no Facebook, mas apareceu para mim solicitação de uma pessoa e eu aceitei. Entrei lá, geralmente eu entro só para isso mesmo, para aceitar solicitação que aparece. E aí eu fui no perfil da pessoa, eu aceito. No Facebook eu aceito que eu não conheço, eu aceito todo mundo. Mandou lá, eu aceito. Só se eu ver que é muito fake mesmo, aí eu não aceito não. Aí mandou lá, eu aceitei, eu fui no perfil do indivíduo. Aí a última postagem dele é: o maior homicida da história é o Deus judaico-cristão. Eu falei, pô, acho que esse cara adicionou a pessoa errada. Não sei qual é o propósito, não. Não conheço. Tinha lá uns 7 amigos em comum. Mas, amém. Aí eu fui vendo o que ele publicava e
E os amigos lá que compartilhavam, isso é idiotice, é bobagem, negócio de ser crente, é coisa de maluco. A cambada de idiota, e publicando o versículo fora do contexto, para falar que a Bíblia estava falando algo absurdo. Por um momento eu fui tentado a entrar numa discussão, confesso. Eu sou carne. Fui muito tentado, inclusive, a entrar num debate aberto sobre alguns temas que ele havia levantado. Só que o Espírito Santo que domina sobre mim me poupou de entrar numa contenda, de lançar pérola a porco. Só que uma das publicações lá que me chamou a atenção foi: crentes do primeiro século, Jesus está voltando. Crente do segundo século, Jesus está voltando. Crente do terceiro século. E até agora esse pessoal idiota continua com isso? Era a publicação. E eu já tinha preparado a aula, e eu comecei a pensar no povo do Egito. Aí eu voltei na aula e comecei a pensar no povo do Egito. Gente, vocês lembram o que Moisés leva quando ele sai do Egito? O que Moisés carrega? Como? Está instalando igual o vídeo lá, igual ele estava? Vou deixar assim para ver, se melhor. Pode ser que isso aqui esteja dando interferência também. Vou deixar aqui para o lado. Vocês lembram em em Êxodo capítulo 13, verso 19. Leia aí, por favor, Êxodo 13, 19. Isso. Isso. Deus já tinha dito a Abraão que o povo dele, que os descendentes dele ficariam 400 anos no Egito. Abraão. Quem é o filho de Abraão? Isaac. Quem é o filho de Isaac? Jacó. A gente já estuda Gênesis, hein? Filho de Isaac, Jacó. Jacó que mudou o nome para Israel, teve quantos filhos? 12. O que os filhos mais velhos fizeram com José? Ele foi para onde? Depois teve o que naquela terra? Aí o que aconteceu com os filhos de Israel? Atrás de... Quando chegou lá, quem que eles encontraram? Aí José fala com o povo. E essa é a prova da transmissão oral. Porque a promessa foi dada a Abraão. E José fala para o povo: olha, é certo que Deus vos visitará e vos tirará daqui. E quando isso acontecer, levem os meus ossos. Então, tinha esse conhecimento de que em algum momento Deus tiraria o povo de Israel da terra do Egito. Irmão, é certo que muitos acreditavam: Deus vai livrar o povo do Egito nos meus dias. E morreu sem ver o livramento. É certo também, e muito possível, que muitos tenham morrido perdendo a esperança. Acabou, não vai dar certo, nós vamos morrer aqui, Deus não vai nos tirar desse lugar. Essa promessa é mentirosa, essa história é mentirosa, o que me ensinaram é uma mentira. É certo que os dois cenários aconteceram ao longo de 430 anos que o povo esteve lá. Mas é certo também, em Êxodo capítulo 12, verso 40 e 41, que 430 anos foi o tempo em que o povo de Israel passou na terra do Egito. Mas, passados os 430 anos, os exércitos do Senhor deixaram a terra do Egito. Você imagina que nesse período teve gente que desanimou. Nesse período teve gente que enfraqueceu. Nesse período pode ter aparecido muito egípcio dizendo para o hebreu: você acha mesmo que teu Deus vai te tirar daqui? Você acha mesmo que esse negócio de promessa é verdadeira? Você acha mesmo que essa história é de verdade? Não é nada, bobo. Para de crer nisso. Chegaram aqui acreditando que ia sair, não saíram, morreram. Aí veio a segunda geração, e uma geração, vamos pegar aí aproximadamente 70 anos. Aí veio a segunda. Você acha mesmo, bobo, que Deus vai tirar vocês daqui?
Quem estava aqui já morreu e Deus não tirou. Morreu, veio outra. Morreu, veio outra. Morreu, veio outra. Mas chegou uma hora e Deus levantou um e tirou o povo de lá. Quando o anjo fala para João que não haverá mais demora, que ele está falando é que é certo, que assim como o povo de Israel foi arrancado da terra do Egito, o Senhor vai nos tirar do nosso lugar de aflição. Muita gente pode ter perdido a fé. Nós vamos permanecer firmes. Que ainda que eu morra nesse Egito aqui, eu sei que uma hora Jesus vem e vai buscar todo o povo com ele. Então não desanima não, não desmotiva não. Mesmo que pareça que está demorando, o Senhor vem nos buscar. E aí do 7 ao 11, João ele é orientado a ir pegar o livro que está na mão do anjo. E João vai. Quando ele chega para pegar o livro da mão do anjo, ele recebe uma ordem. Pega aí. Só que essa história não é sem referência. Tem uma referência. Se você pega Jeremias capítulo 15, você vê Jeremias falando que vai comer a palavra. E especialmente, acho que tinha até um corinho disso antigamente. Eu não lembro agora como é que era o corinho, não tinha Ana Paula se lembrar. Essa história desse corinho aí de comer o rolo. Tinha um negócio desse. Tinha um corinho desse. Ezequiel capítulo 3, verso 3. Alguém vai lá, por favor, em Ezequiel 3:3? Eu aceito. Três, 3. A partir do 3, pode ir lendo aí, por favor. E me disse, filho do homem, toma e enche seu estômago com este rolo, que eu lhe dou. Eu o comi. Na minha boca era doce como mel. Disse-me ainda, filho do homem, vá para casa e diga-lhes as minhas palavras, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e língua difícil, cujas palavras você não poderia entender. Se eu não enviasse a esses povos, eles certamente dariam ouvidos a você. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvidos a você, porque não quer dar ouvidos a mim. Pois a toda a casa de Israel tem o coração fechado e a mente endurecida. Excelente. Obrigado. É só terminar o versículo. Então, a referência... Irmão Silvaro ansioso. A referência que João tem, e João era um conhecedor da lei, era um conhecedor da Tanakh, a referência que João tem é Ezequiel, a mesma coisa. Come desse livro, desse rolo, porque na tua boca ele vai ser doce como mel, mas no teu estômago vai ser amargo. Você vai pregar e as pessoas não vão receber bem. Tanto que no final, o anjo fala para João, é necessário que você profetize em nações, reinos, povos, línguas. Se a gente continuasse a leitura de Ezequiel, Ezequiel 2:7, Ezequiel 3:11, tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Mas, gente, quando o anjo fala para João que ele deveria comer, ainda que aquilo gerasse um efeito desconfortável no seu estômago, ele tinha que comer. E João come, mesmo sabendo que aquelas palavras gerariam um efeito desconfortável no seu interior. E saber que vai gerar um desconforto não é motivo para deixar de comer do livro. Come. No começo, aqui um paladar gostosinho. Mas na hora que aquilo surtir um efeito, vai gerar um incômodo. Porque na boca é a primeira sensação, o efeito mesmo é no estômago. Então, esse é o poder da palavra, gente. O poder da palavra é esse mesmo. Tá? Vai gerar desconforto para a gente. Então, não pode vomitar. Mas vai gerar desconforto. Para a gente é fácil, é muito mais cômodo receber um dinheiro ilícito do que sair para trabalhar. Né? Mais cômodo. É mais fácil, na hora que te irrita, você ofender a pessoa do que você se calar. É muito mais fácil. Muito mais fácil, na hora que te fecham no trânsito, você discutir com a pessoa do que você ficar quieto. É muito mais fácil. Errar é mais fácil que acertar, gente. Porque a verdade é só uma, mentiras são várias. O certo é só um, o erro são vários. Então a probabilidade todo dia de você errar é muito maior que a de você acertar. Errar é mais fácil.
Caminho é estreito. A palavra do Senhor, ela nos confronta. A palavra do Senhor gera desconforto. É importante que você saiba disso. Sim. Não era o livro lá de Apocalipse 5, mas era parte de uma palavra que João iria profetizar. Coisas que ele iria dizer, tanto que a orientação é que ele profetize. Assim como foi lá para Ezequiel. A referência é Ezequiel, aqui, tá? Lembra que no capítulo anterior existe muita referência ao livro de Êxodo? Agora, existe muita referência ao livro de Ezequiel. Na verdade, esse capítulo é pleno de referência ao livro de Ezequiel, assim como o próximo capítulo é pleno de referência do livro de Daniel. Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 12, a gente vê no próximo capítulo. Ok? Então, come desse livro, irmão, é o convite para você ficar desconfortável. Tá? Porque a profecia, ou melhor, a palavra do anjo para João, não é que seria desconfortável para outra pessoa, não. É que seria desconfortável para ele mesmo. Então, C.S. Lewis tem uma frase que eu gosto muito, que é: se você procura conforto e felicidade constante numa religião, eu não te aconselho o cristianismo. É uma verdade. Porque a todo momento nós somos confrontados a ser iguais a Cristo. Vocês entenderam isso? Amém? Capítulo 11, as duas testemunhas. Pedi para alguém ler aí do 1 ao 14, porque minha garganta já foi embora. Foi-me dado no caminho semelhante a uma vara. Também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o ato exterior do santuário, e não meça, porque esse ato foi dado aos gentios, e por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas, as duas oliveiras, e os dois candelabros, que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelo, quantas vezes quiserem, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão tirados na praça da grande cidade, espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre seus pés. E aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte, vinda do céu, e disse: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve um grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Então, vamos lá. As reações são boas. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que isso aqui é rico em citação. Além da citação de Daniel, também tem a citação de Zacarias 4.
Então já anote aí, por favor, para você meditar depois. Daniel 9, do 24 ao 27. Daniel 12, aí você pode ler o capítulo todo, que é curtinho. E Zacarias 4, pode ler também o capítulo todo, que é curtinho. Daniel 9, 24 ao 27. Daniel 12 e Zacarias 4. Ok? 9, 12 e Zacarias 4. Ok? Vamos lá? Então, 42 meses, 1.260 dias. Faz referência à profecia de Daniel. Tá? A profecia de Daniel no capítulo 9. E aí, eu não vou entrar muito nessa seara, por isso que eu te falei para ler. Daniel é um livro extremamente escatológico. É um profeta escatológico. Ok? Assim como Zacarias também, escatologia é o fim dos tempos. Então, ele fala muito sobre o fim dos tempos. O livro de Daniel, ele é rico nesse contexto. Porque, ao mesmo tempo que ele aponta para a saída do povo da terra da Babilônia, ele aponta também para um momento em que nós vamos deixar essa Babilônia aqui para trás e vamos viver eternamente com Cristo. É o que se chama, no meio teológico, de profecia de dupla referência. Eu acho que em algum momento eu já falei isso com vocês, eu já cheguei a comentar isso com vocês, sobre a profecia de dupla referência. Mas, deixa eu tomar um gole d'água aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, o que são os 70 anos? Daniel, ele conhecia o fato do povo estar 70 anos na Babilônia. Ele conhecia a profecia, conhecia o escrito de Jeremias capítulo 25, verso 11. Daniel conhecia essas coisas, ele era um homem douto, ele tinha conhecimento. O rei pediu os homens mais sábios para servirem. Daniel estava entre o sábio dos mais sábios. E Daniel, ele está orando, e aí o anjo fala com ele, olha, essas 70 semanas, e aí eu peço um pouco de atenção, porque talvez não seja tão fácil. Em algumas traduções vai estar 7 semanas, e em algumas traduções vão estar 7 setes. 7 setes, o 7 significa semana. Então seriam 70 semanas, a primeira semana seria os primeiros 7, que seria 7 vezes 7, que dá 49, mas isso tudo é simbolismo, tá? Eu não acredito na literalidade desse número. Há pessoas que vão para matemática, para fazer cálculo, e acreditam na literalidade. Eu não acredito, eu, Samuel, não acredito. Mas seria o tempo em que o povo, são 70 semanas, então a gente está falando da primeira, ok? Desculpa, está falando da primeira às 7. 7 vezes 7, 49. São 49 anos. Seria referente ao tempo em que o povo sairia da Babilônia e reconstruiria Jerusalém. E as outras 62 semanas, que aí são 62 vezes 7, que se não me falha a memória, dá 434. Se refere ao tempo em que o povo volta para Jerusalém, lá com Esdras, Neemias, até o momento em que o anjo fala com Maria e Jesus aparece na história. Se você vai para uma calculadora, o tempo até bate bem próximo. Daniel, ele está cerca de 500 anos antes de Cristo. Então você pega 434 mais 49, quem é bom de matemática aí sabe que dá 486. E aí fica muito próximo dos 500 anos de diferença entre Jesus, ou entre Daniel e Jesus. Mas eu, como eu falei, eu não levo para o lado literal. E aí, a última semana, que são os últimos 70 anos, que seriam o fim dos tempos, que eu também torno a falar, eu não levo para o lado literal, porque eu não acredito que isso aqui é uma data, eu acredito que é uma época. Daniel está falando de uma época, assim como no capítulo 2 ele fala assim, ó, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, onde ele está apontando para a grande tribulação, como o Hélio leu aqui. Então estou falando um pouquinho da profecia de Daniel para poder voltar para cá, porque essa é a referência que João entendia. Quando o anjo fala para João, João entende o que o anjo está falando. Quando João escreveria, por que eu não acho que a gente tem que fazer 1 ano de aula para batismo, por exemplo? Eu, Samuel, desculpa. Por que eu acho que a gente tem que ter aula para batismo? Não precisa ser 1 ano, eu acho muito longo. Mas por que eu acho que a gente tem que ter uma aula para batismo? Uma aula para novos membros? Se o judeu, porque o argumento é, o judeu não fazia isso, o judeu chegava lá e se batizava lá com João Batista. Sim, mas com 13 anos ele sabia recitar a Torá de cor. E a gente não sabe. Então, é diferente. Você está falando por um povo que era alfabetizado pela Bíblia, pelas Escrituras, ok? Hoje a gente é alfabetizado pelo MEC. Então, é uma coisa bem diferente. Ok? Então, João entendia a referência e as pessoas para as quais João estava escrevendo entendiam a referência. Você lembra que a gente não pode olhar para o texto e pensar o que ele diz para mim. Eu tenho que olhar para o texto e entender o que ele disse para aquelas pessoas naquela época.
Bacana? Então vamos continuar. Esse um tempo, 2 tempos e metade de um tempo é um ano. Então, um tempo, um ano. 2 tempos, mais 2 anos. Metade de um tempo, 3 anos e meio. Faz referência à ação do anticristo. Eu, Samuel, não acredito nos 7 anos literais, tá? E a Bíblia, o anticristo agirá por 7 anos. Eu, Samuel, não acredito na literalidade. Ele vai agir por um tempo, ok? Principalmente quem é midi-tribulacionista ou mesotribulacionista, que acredita que Jesus vai voltar no meio da grande tribulação, ele prega esses 7 anos literais. O pré-tribulacionista também. E acha que já o amilenista, o pós-tribulacionista tradicional, ele não acredita nesses 7 anos de forma literal, geralmente. Não acredita. Ele acredita que a igreja vai passar por perseguição, pela grande tribulação, essa grande tribulação vai durar um tempo, e depois desse tempo Jesus aparece e busca a sua noiva. Ok? Então, essa referência que o anjo está fazendo para João. E aí aparecem na história 2 testemunhas. E, irmão, pensa num texto para ter divergência de interpretação. É essa história aqui. As 2 testemunhas. Irmão, oi? As 2 testemunhas, né? Aparece como profeta na sua? Mas é o mesmo sentido, não ofende, porque testemunha não é de quem vê, é testemunha de quem fala. Então, aparecem esses 2 caras aqui na história. E aí, vamos lá, a primeira interpretação dentre as mais famosas. Tem um monte mais famosas, mas não dá para falar de todas, senão a gente ficaria até amanhã. A primeira é Enoque e Elias. Tá? Há quem pense que essas 2 testemunhas, esses 2 profetas são Enoque e Elias. Por quê? Porque eles não morreram. Enoque andava com Deus e nunca mais foi visto. E Elias subiu aos céus por meio de uma pegadinha. A carruagem só passou e separou Elias de Eliseu. Ele subiu por meio de um redemoinho. A carruagem de fogo vai passar, então significa que ela vai te separar de alguém. Que quem levou foi o redemoinho. Ele é levado aos céus ao redemoinho, aí a capa cai, Eliseu pega e vai tocar o ministério profético. Ok? Fazer a campanha da capa aqui. Só que o profeta tem que morrer. Nunca vi o profeta morrer na campanha da capa. Mas vamos lá. Aí, irmão, Elias ele não morre, Enoque não morre, Hebreus capítulo 9, verso 27, ao homem convém morrer uma única vez. Como esses caras já morreram, eles têm que voltar e morrer, porque essas 2 testemunhas vão morrer, não vão? Então tem que voltar e morrer. Então, baseado nisso, pensa-se que Enoque e Elias. Há uma outra interpretação também, Elias e Moisés. Há quem pense que são Elias e Moisés. E por quê? Por causa dos sinais que aqui acontecem. Eles podem orar e fogo descer do céu. Quem aconteceu isso? Elias. Pode orar e fechar o céu e não chover. Com quem aconteceu isso? Com Elias. Eles podem transformar água em sangue. Com quem aconteceu isso? Moisés. E em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, quem é que aparece? Moisés e Elias, ou Elias e Moisés. Então, por essa crença, há uma vertente teológica muito forte que acredita que são Moisés e Elias. Há também, entre os adventistas do 7º dia, até um reformado chamado Martin Lloyd Jones, que acreditava que essas 2 testemunhas são o Novo e o Antigo Testamento. Eu acho essa um pouco, na verdade, bem difícil, mas tem uma linha muito forte que vê dessa forma, que são o Novo e o Antigo Testamento, que é complicado porque a testemunha morre. Também vai falar que o Novo e o Antigo Testamento morreu. Meio difícil. No meio reformado, a interpretação mais convencional, e os principais nomes reformados brasileiros pensam dessa forma, que essas 2 testemunhas são a igreja. Tá? Eles pensam que são a igreja que aparece pregando. Por quê? Por causa de Deuteronômio 19:15, sobre a lei das testemunhas. O testemunho de um só tinha alguma validação? Não. Apenas se houvessem. E aí Jesus, quando ele fala, gente, ele está repetindo a lei da testemunha, tá? É quando a gente olha e fala, Senhor, se tiver 2 ou 3 reunidos, tu se faz presente. O Jesus está repetindo a lei da testemunha. Então, falando assim, se tiverem 2 ou 3 em meu nome, aí vocês podem falar.
porque aí está cumprindo a lei da testemunha. E quando Jesus manda os seus discípulos para pregar, quando ele escolhe os 70 discípulos, lá em Lucas 10, ele manda de 2 em 2. Então, eles veem como a igreja, a principal a interpretação reformada brasileira, em sua predominância, vê essas duas testemunhas como a igreja. Eu, particularmente, discordo, né? Eu não penso assim sozinho, tá? Existe também uma outra linha dentro do meio reformado carismático que não concorda com a igreja, porque acaba que fica, talvez por falta de palavra, fica uma interpretação um pouco preguiçosa, por falta de palavra melhor. Por quê? Porque os 144 mil, a igreja. Os 24 anciãos, a igreja. Os duas testemunhas, Peraí, gente. Não dá para te falar que tudo é a igreja, porque senão acaba que tudo fica simbólico. Tudo fica alegórico. E é perigoso. Se olhar, tudo bem que o livro de Apocalipse é repleto de simbolismo, mas nem tudo é simbolismo. Tá? Você acaba colocando muito simbolismo e perde um pouco do significado. Ok? Vamos para a característica. Olha só. Essas duas testemunhas, vou ler o 3 aqui. Ó. Darei autoridade a minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Gente, o Novo Testamento, o Antigo Testamento profetizando já me deixa um pouco confuso. Mas a igreja, vamos lá. Essas duas testemunhas são as duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor, de toda a terra. Lê para mim, por favor, Zacarias 4,14. Zacarias 4,14. Isso. Isso. E a esquerda do candelabro. E perguntei também, o que significam estes dois ramos de oliveira ao lado dos dois cubos de ouro que derramam o azeite dourado? Ele disse, você não sabe? Não, meu senhor, respondi. Então ele me disse, são os dois homens que foram ungidos para servir ao soberano de toda a terra. Então você vê que a profecia de Zacarias sobre as duas oliveiras, os dois candelabros, se referem a duas pessoas. Duas pessoas no sentido literal. Literal. Pelo menos eu vou falar que a igreja são duas pessoas. Se você disser que representa a igreja, ainda são duas pessoas que representam a igreja, mas são duas pessoas de forma literal. Ok? Vamos continuar a leitura aqui. Apocalipse 11, verso 5. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca deles sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm o poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo que profetizarem. E têm o poder de transformar as águas em sangue e para ferir a terra com pragas de toda espécie, quantas vezes desejarem. Quando tiverem concluído seu testemunho, a besta que vem do abismo lutará contra eles e ela os vencerá e as matará. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente, algumas traduções já está espiritualmente, Sodoma e Egito, onde o seu Senhor foi crucificado. Onde o Senhor foi crucificado? Não, cidade. Getsema não é cidade, é um monte. Jerusalém, pode falar outra. Jerusalém. Então, está falando da cidade de Jerusalém. Então, está falando de pessoas que se manifestam em Jerusalém. Duas testemunhas que se manifestam em Jerusalém. Possivelmente, dos judeus. Ok? Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos. E ninguém terá permissão para sepultá-los. Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte dos 2 profetas que haviam atormentado, que estavam incomodando as pessoas com a pregação do Evangelho. Novamente, o 2 aparece de forma literal, 2 mesmo, numeral. Tá? Depois de 3 dias e meio, porém, Deus soprou vida nos 2 profetas e eles se levantaram, enchendo de terror os que os viram. Tá bom, agora que eu falei isso tudo, vou expor a minha opinião, como eu interpreto esse texto. De uma forma muito simples, eu interpreto exatamente como ele está escrito. 2 pessoas que aparecerão no tempo futuro. 2 homens. Não vai aparecer o anticristo?
Eu creio que vai aparecer o anticristo e eu creio que Deus vai levantar 2 homens com poder para pregar o evangelho nesse tempo. Eu interpreto exatamente como está no texto. Eu, Samuel, creio que são 2 pessoas de fato, 2 homens de carne e osso. Tá? Mas há quem pense que é a igreja, você é livre para pensar. Se você pensar que é o Antigo e o Novo Testamento, eu vou achar que você está meio herege. Mas há quem pense que é Elias e Moisés. Mas, gente, por que não tem problema pensar diferente nesses assuntos? Porque não são assuntos pertinentes à salvação. Ok? Você não pode crer que Jesus não vai voltar. Aí você está cometendo uma grave falha com um texto bíblico. Que não vai haver juízo final, que não vai haver tribulação, que o Senhor não vai julgar os maus e condená-los ao inferno, ao fogo eterno, e que o Senhor não vai levar os santos para morar com ele eternamente. Isso aí você tem que crer. Olhando para a Bíblia, você tem que crer. Agora, esses pontos secundários, cada um tem a sua vertente, e existem crentes piedosos que vêm de muitas formas, ok? Nem todo mundo que pensa diferente da gente é herege, só o dispensacionalista. Mas, voltando para cá, vocês entenderam? Vocês entenderam? Gente, olha só, tem um versículo aqui muito bom, ó. Eu acho que é no capítulo anterior. Olha só. Cadê? Aqui, ó, verso 7 do capítulo 10. Quando o 7º anjo tocar sua trombeta, o plano. Na tradução mais convencional vai estar o segredo. Não é o segredo que aparece aí? Quem tem a CF aí? O segredo, no singular ou no plural? Singular. Na NVT vai estar o plano, também no singular. Deus não tem 2 planos. Não tem o também ainda no singular. Não tem 7 planos de Deus. O no singular. Você não precisa ir para o grego. Uma interpretação de língua portuguesa básica te mostra que esse texto não está no plural. Então Deus não tem 2 planos. Deus tem um único plano para salvar a humanidade. Deus não veio transicionando de ideia. Aconteceu isso, puxa, agora eu vou mudar de ideia, vou fazer aquilo lá. Ah, já que o Samuel atrapalhou, não, então agora eu não vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus é soberano, irmão. Qual foi a ordem de Deus para Jonas? Para ele pegar em Nínive. Para onde Jonas foi? Jonas pregou em Nínive ou não? Ele saiu de casa, foi para onde? Mas onde ele acabou pregando? Deus é soberano ou não? Ah, Jonas não queria. Foi lançado no mar. E como que ele foi parar na ilha? Através de um grande peixe. Qual era a missão de Deus para Sansão? Libertar o povo da mão dos filisteus. Sansão era um nazireu podia tocar em coisa morta, nazireu podia cortar o cabelo, nazireu podia beber vinho. Sansão fez isso tudo. Entregou o segredo, e o segredo de Sansão não era o cabelo, era o segredo. O segredo de Sansão era o segredo. Tinha nada a ver com o cabelo, tinha a ver com o compromisso dele com Deus. É guardar o pacto, o compromisso. Não conta, não conta. Não interessa, não tem nada de espiritual no cabelo. Não tinha nada de especial no cabelo de Sansão. O problema foi que ele rompeu o compromisso de não contar. Segredo é segredo. Aí Sansão termina seus dias como? Amarrado em 2 pilastras, sendo tratado como um palhaço. Aí ele faz a última oração. O Espírito Santo enche o Sansão de força. E ele derruba os 2 pilares do templo. E a Bíblia diz que sem cabelo crescer e cego. Aí a Bíblia diz que Sansão em sua morte, o plano de Deus para a vida de Sansão se cumpriu ou não? Deus é soberano. Deus é soberano. É isso que é importante a gente entender quando vai para o texto bíblico. Deus é soberano. O seu plano vai se cumprir. E eu posso lutar de todas as formas. A gente conversava semana passada, não foi? Ou foi na aula aqui? Não, foi na aula aqui, no curso, no CPC, que a gente conversava sobre o que Deus fez com os reinados ao longo da história. Até o reinado babilônico, o povo vivia foi aqui na aula, de forma tribal. De forma tribal. Tribo guerreava contra tribo. As pessoas não se davam. Aí veio a Babilônia e dominou tudo. E aí agora, como todos os povos eram dominados por a Babilônia, eles não podiam mais guerrear entre si, porque tinha um rei que mandava sobre todos eles. Então eram todos agora sob o mesmo domínio. Depois veio o Império Medo-Persa, que permitiu com que os seus povos ficassem cada um no seu lugar e pagassem tributo. Depois veio o Império Grego, com Alexandre o Grande,
Se eu não estou enganado, foi rei por apenas 10 anos. Mas nesse processo, ele conseguiu trazer o processo de helenização, que é transmitir a língua e a cultura. E aí, as pessoas que estavam sob o domínio grego começaram a falar o idioma grego. E aí depois vem o Império Romano. Depois de 300 anos, vem o Império Romano, que assume o reinado e agora começa a fazer a pavimentação das estradas, porque já que eles mandavam em tudo, eles precisavam de acesso a todas as cidades. Então, depois do Império Romano, ou durante o Império Romano, nasce o filho da Maria. O filho da Maria levanta 12 apóstolos, que recebem a ordem de pregar o evangelho. E agora está mais fácil. Por quê? Porque todo mundo fala grego. Agora está mais fácil por quê? Porque eles podem entrar em um monte de povoado e ninguém pode matar. Agora está mais fácil por quê? Porque agora tem estrada para eles transitarem para um lado e para o outro. Então, o Império Grego, o Império Romano, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa contribuíram para a pregação do Evangelho. Deus é soberano ou não? Deus é soberano. Deus é soberano. Essa é a certeza que a gente tem que ter quando vai para o texto bíblico. Se, irmão, se Deus fez um negócio desse todo esse negócio, e fez com que o Evangelho chegasse até a nós, que dirá agora o que Ele não pode fazer por nós? Descansa, porque Deus é soberano. Confia, porque Deus é soberano. Esse descansa não quer dizer que você vai conseguir um emprego se você mandar currículo, não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Para que fique claro. Não, o Samuel mandou descansar, eu quero trabalhar, mas vou ficar aqui sentado esperando o emprego aparecer diante de mim. Não é isso, Não, pega até um salmo, inútil vos será bem cedo levantar. Aos seus amados dá enquanto dorme. Vigia. A única coisa que você vai conseguir enquanto dorme é roncar. Vamos lá, vocês entenderam isso, gente? Do 15 ao 19, para a gente poder terminar. Então, no fim do capítulo 11, nós vemos o 7º anjo tocando a sua trombeta. E agora, mais alguns flagelos acontecendo, só que as pessoas que estão diante de Deus, diante de Cristo, os 24 anciãos começam a declamar: nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. O reino do mundo se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo. Então, o que nós estamos vendo aqui no final do capítulo 11 é o momento em que Cristo passa a reinar sobre tudo. Em que momento Cristo vai passar a reinar sobre tudo? Quando ele voltar. Exatamente. Então, as nações se embraveceram, se enfureceram contra Cristo. Pois é, babau. Acabou. Agora a igreja está do lado de Cristo para reinar e quem é inimigo vai ter que se ver com ele. Também. Onde a gente tiver. Essa é uma discussão muito grande sobre o novos céus e nova terra. Eu não vou falar disso agora não, vou deixar lá para o capítulo 21. Tá? Ok? Então, fim dos tempos, após o toque da última trombeta, e a partir desse momento, o Senhor começa a reinar sobre tudo. Seus inimigos o verão, seus inimigos lamentarão. A gente viu lá, há 2 aulas atrás, que muitos dos inimigos de Cristo começaram a pedir para os montes, caiam sobre nós. Pedras, grandes pedras, caiam sobre nós, porque a gente quer fugir da ira do Cordeiro. Só que a triste notícia é que ninguém vai conseguir fugir da ira do Cordeiro. E aí perde-se aquela imagem do Jesus fofo, do Jesus bonzinho, porque é o próprio Jesus que, capítulos à frente, nós vamos ver, que vai pisar. As suas vestes vêm salpicadas de sangue, porque ele é quem vinga, é quem opera a justiça sobre todos aqueles que rejeitaram a sua graça. Então, a oportunidade é essa, irmão. Depois da morte, segue-se o juízo.